Prezadas irmãs, irmãos, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de estudo do Evangelho. Em nome de Jesus, agradecendo a Ele essa oportunidade, para que nós possamos fazer as nossas reflexões, dar uma parada na nossa correria do dia a dia, e pensar um pouco mais em nós mesmos, naquilo que realmente é útil para nós, eu diria. Então vamos iniciar com uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, que o João vai ler para nós. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. O livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição da noite é com firmeza. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Paulo aos Coríntios. Nos dias de aflição e desencanto, o trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor, sob tempestade alternada em fogo e gelo. Conhece, possivelmente, dias assim. Desilusões alcançam-te a alma, a feição de granizo arrasador. Calúnias espancam-te o sentimento como brasas chamejantes. Perseguições gratuitas aparecem, quais torrentes de enxurro grosso, dificultando-te os movimentos. Crises morais reportaram da estrada, à guisa de labaredas, incendiando-te o refúgio. É como se todas as circunstâncias te induzissem ao entorpecimento e ao desânimo. Às vezes, quase só perguntas pelas esperanças, pelas promessas, pelos sonhos, pelos amigos. Ainda assim, persevera no serviço e prossegue adiante. Os companheiros que exterminaram em tempos nobres e votos edificantes, tanto quanto os que desprezaram projetos superiores e abandonaram as boas obras, voltarão, mais tarde, ao labor reconstrutivo, retomando o serviço que a vida lhes assinala, no ponto justo em que praticaram a deserção. Ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. À face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, redundará, invariavelmente, a favor de quem o realiza, porque toda ação pela felicidade geral é concurso na obra divina. Desse modo, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permaneçamos fiéis ao trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos servem, na certeza de que o trabalho em nome do Senhor não é em vão. Na sequência, pedir para a Ana fazer a prece para mim. Boa noite, amigos e irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão, sempre agradecendo pela nossa saúde, pela nossa vida, agradecendo pelas nossas tristezas, nossas alegrias, por tudo que temos que passar. Vamos pedir a Jesus que nos dê o entendimento das lições de hoje, que elas entrem no nosso coração e nos faça melhor. Vamos pedir a Jesus que leve consolo a todas as pessoas que sofrem, principalmente os nossos velhinhos nos asilos, abandonados às vezes, as crianças,
nos orfanatos, nas ruas. Vamos pedir a Jesus que proteja nossos jovens, livrando das drogas, dos maus caminhos, dos crimes. Vamos também pedir a Jesus que esteja sempre presente na nossa casa, sempre protegendo nossas crianças, nossa família, e nos dando todo o entendimento necessário. E sempre agradecidos, vamos pedir a Jesus que nos dê permissão para cumprir os ensinamentos de hoje. Que assim seja, louvado seja Deus. Hoje nós vamos estudar no capítulo 6, o Cristo Consolador. A lição, o Consolador Prometido. Disse Jesus: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Evangelho segundo João. Kardec comenta: Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo disse só em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositadamente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe
que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde ele vem, para onde ele vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Pedi para o Davi ler a pergunta 795 do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, a pergunta 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? E a resposta dos Espíritos: nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem em seu favor. A necessidade de modificá-las, à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça, as leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça. Quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Essas são as questões dos comentários da noite. Jesus nos ilumine. Podemos iniciar o passe, né? Sim. Podemos iniciar o passe? Que Jesus nos ilumine sempre. Toda vez que essa lição do Evangelho é lida, e que essa expressão de Jesus, né, se me amais e guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. E Jesus coloca aqui, em vários trechos do Evangelho, Jesus diz assim para os apóstolos: por ora eu não posso falar mais, porque vocês não vão entender, ele quis dizer. Mas eu vos enviarei o Consolador prometido, que vos lembrará tudo o que eu vos tenho dito e ensinará muito mais para vós. E tem uma psicografia do Chico, muito bonita. Eu não lembro qual psicografia dele que não é bonita, né? Todas são bonitas. Tem uma que se identifica com essa lição, que ele narra que Francisco de Assis desencarnou, o desencarne de Francisco de Assis. E Francisco de Assis chega no plano espiritual, é recebido por Jesus, e começa um diálogo entre o Cristo e Francisco de Assis. É claro que Jesus sabia de tudo que estava acontecendo na Terra, mas a história narra o seguinte: Jesus então abraça o apóstolo querido, Francisco de Assis, e pergunta: meu Francisco, como estão as coisas por lá? Né? Mais ou menos assim, como estão as coisas na Terra? E Francisco fala assim: ah, Senhor, nada bem, nada bem. Nada bem, Senhor. Aqueles que ficaram com a tarefa de transmitir o Evangelho às nações estão fazendo uma grande confusão, Senhor. Senhor, estão usando o seu nome e estão promovendo as chamadas guerras santas. Aqueles que deveriam ser os seus apóstolos, eles estão abençoando e dando o seu aval para as chamadas guerras santas, as cruzadas, né, que está no topo das guerras que mais mataram. Então, Senhor, está muito complicado lá embaixo. Eu acho que não tem mais jeito. E Jesus fala assim para ele: mas Francisco, não pode estar tão ruim assim. E Francisco continua narrando como estavam as coisas aqui na Terra, pavorosas, né?
Senhor, os leprosos estão sendo excluídos. Aqueles que deveriam defender o seu evangelho, né, não estão tendo coragem de acolher os leprosos. Os leprosos continuam sendo exilados, longe das cidades, abandonados. Aqueles, mestre, né, que guardam o seu evangelho na terra, estão com medo de serem contaminados pela lepra, não estão tendo a coragem. E Francisco continua, então, né, descrevendo o que acontecia aqui. E ao final dessa conversa, Jesus fala assim: então, meu Francisco, a partir de hoje, eu ordenarei, já que eles não ouviram os meus apóstolos, já que não estão ouvindo a voz dos profetas, e nem a minha voz mais, então, a partir desta data, ordenarei que os mortos voltem a falar. Ordenarei que os mortos voltem a falar, ou falem, para que a humanidade se relembre. Então, Jesus, foi o comando dele isso aqui, as obras que caíram na mão de Kardec. Foi Jesus que falou: os mortos vão ter que falar. Porque não vai adiantar mandar profeta encarnado mais. Não vai adiantar mandar profeta encarnado, não vai adiantar eu reencarnar de novo, porque se eu reencarnar de novo, vão descer a ripa em mim. Jesus encontraria os mesmos problemas daquela época. Um fato curioso, aquele episódio, naquela época de Jesus, os sacrifícios dos animais movimentavam um mercado muito lucrativo. Então você ia lá, você comprava um carneiro, você comprava um animal para você sacrificar, como um símbolo de fé. Então havia um comércio gigante nisso. Chega Jesus e fala assim: para parar com isso aí. Isso aí não serve de nada. Pelo contrário, só vai fazer mal para vocês. Vocês estão matando um animal aí, só vai fazer mal. Isso aí não representa nada para Deus. Pronto, Jesus já comprou briga com uma galera gigantesca. Comprou briga com o pessoal que vendia os animais, que queriam ter o lucro. Comprou briga com aqueles que tinham a fé que aquilo lá tinha que ser feito, né? Aqueles que tinham uma fé cega, né? Que não conseguiam raciocinar fora dessa ideia. Então Jesus comprou briga com um monte de gente. Veja só, se Jesus vem hoje e questiona, né, certos procedimentos da sociedade, das grandes religiões, o que é que fariam com ele? Então ele falou para Francisco: olha, não vai adiantar nem se eu voltar fisicamente lá. Então vamos ordenar que os mortos falem. E com Kardec na França começou a manifestação mediúnica em peso. Em peso, muitos médiuns psicografando essas mensagens, essas maravilhas aqui. E Kardec foi juntando tudo isso aqui. Então nós temos hoje o Cristo Consolador, que está nos livros. O Cristo Consolador está nos livros. O Chico gostava de falar o seguinte: os 10 mandamentos foram um livro de pedra, que ocorreu o processo da escrita direta, que Moisés era um grande médium, e aí o plano espiritual conseguiu gravar na pedra os 10 mandamentos, um livro de pedra. Jesus nada escreveu. Só consta no Evangelho que ele escreveu na areia, certa vez. Escreveu na areia, e o que ele escreveu na areia foi algo tão poderoso que salvou a vida de uma mulher adúltera. Nós não sabemos o que ele escreveu na areia, mas foi algo tão poderoso que salvou a vida de uma mulher e fez um grupo de homens que estavam ali não terem mais a coragem, né, de matá-la, como eles queriam fazer. Então, o Cristo Consolador, onde está o Cristo Consolador? Onde está o Cristo Consolador que vem lembrar tudo o que Jesus falou e ensinar muito mais? Está nos livros da codificação de Allan Kardec. Mas continua com Chico Xavier.
Porque na própria literatura de Kardec, compilada lá, os espíritos falaram, olha, você vai desencarnar em breve, mas você retornará muito rápido para o corpo físico, para continuar a sua tarefa. A tarefa de trazer o Consolador prometido para a humanidade. Kardec morreu. Algumas décadas depois, renasce Chico Xavier, com mais de 500 livros psicografados. E tudo que ele psicografou é o desdobramento do que Kardec trouxe para nós. Ordem do Cristo. Então, nós já temos o acesso ao Consolador prometido, que está nos livros. Então, lembremos disso. Os 10 mandamentos foram enviados à Terra num livro de pedra. E o Consolador prometido vem à humanidade também num livro, não mais de pedra. E também não só em um livro, mas em todos os livros de Kardec, continuando em todos os livros de Chico Xavier. Aí está o Consolador prometido por Jesus. Agora nós precisamos nos esforçar, né? Precisamos ler, precisamos buscar ler, buscar entender, buscar aprender. Precisamos aproveitar o nosso tempo. Hoje tem o celular, não precisa nem comprar livro mais, dá para baixar em PDF, dá para entrar em alguns sites lá e ler o livro. Cabe a nós. Nós estamos numa fase da humanidade que é um divisor de águas. Quem tiver tendência à preguiça, vai afundar na preguiça. Quem tiver tendência a fazer o mal, vai afundar no mal. Porque a gente tem um aparelho na mão chamado celular. Ele é um divisor de águas. É uma ferramenta terrível. Porque se eu deixar o meu lado negativo realçar, com essa bênção da internet, da comunicação, meu lado negativo vai aflorar. E vai crescer. Porém, se eu me esforçar no lado positivo, bom, belo, ético, moral, a gente vai evoluir. E muito. Na literatura, nós vamos aprender que o Chico, certa vez, falou o seguinte: existem planetas, mundos, que são muito avançados, cientificamente. Olha só, eles têm naves espaciais, coisas inimagináveis para nós, nesses mundos. Só que eles são atrasados na questão da moralidade. E você fala assim, mas como é que pode uma nação, um planeta, um povo, uma espécie, crescer intelectualmente, construir máquinas, aparelhos, tecnologias inimagináveis para nós, e moralmente eles serem atrasados? E acontece. E acontece isso. Então a gente viu esse impulso de tecnologia, de progresso da humanidade. Mas tem uma expressão no Evangelho que foi dada por um padre desencarnado, que disse assim: a única salvação para o futuro da humanidade é a união da liberdade com o cristianismo. Mas não aquele cristianismo deturpado das cruzadas. Esse cristianismo trazido pelo Consolador prometido. Né? E nós estamos tendo acesso a ele nas nossas mãos. E quando o João leu aqui sobre a obra, onde é que está a obra de Deus? A gente pode pensar assim, está lá na Aparecida do Norte, naquela igreja bonita, gigante. Não, nada disso, né? Está lá no Rio de Janeiro, a estátua do Cristo Redentor. Não. A obra de Deus está dentro de cada um de nós. Porque se der um terremoto hoje, vai tudo para o chão, acaba tudo, vira pó. Mas a obra de Deus, ela é indestrutível. E só existe um lugar que você pode construir algo indestrutível, dentro dos seres humanos. Tudo que a gente enxerga aqui, se vier um cometa aí, já era, vira pó. Né? Mas mesmo que mate o nosso corpo físico, o reino de Deus que está construído dentro de nós, isso nunca mais vai ser destruído. Nunca mais. Porque Jesus fala, busque o reino de Deus, e tudo mais vai ser dado por acréscimo. O que é esse tudo mais? O que pode ser tudo para nós? Tem gente que tem tudo nas mãos. Tem dinheiro, tem fama, tem poder, tem beleza física, mas não tem um pingo de paz. Então o que é ter tudo nessa vida, né? É isso aqui. É construir o reino de Deus dentro de nós. Né? Então, cada lição que a gente ouve, que a gente aprende, acima de tudo, cada tendência negativa nossa que a gente consegue mudar. Dentro do nosso lar, principalmente, da nossa casa. Porque nosso primeiro compromisso é no grupo familiar. E é onde a gente está cara a cara com quem foi nosso inimigo no passado.
Por isso que o negócio quase pega fogo. E é por isso que a gente tem que ir ali se esforçar. Porque é ali que está o nosso combate. É ali que está a arena moderna. A arena do Cristo, que ele convidava os primeiros cristãos, era a arena dos leões. Você ia lá, dava a sua vida. Você desencarnava com uma glória abençoada. Mas hoje não tem mais arena. Se tivesse, eu era o primeiro aí. Porque é muito mais fácil do que a arena atual. A arena atual é a arena doméstica. Jesus fala, vai lá na sua arena doméstica, seu grupo familiar, na empresa que você trabalha. Ali vai dar o seu testemunho. E mais para frente você vai colher as glórias disso tudo, dentro de você mesmo. Então, quem quer ser chamado pelo Cristo, né? Então, encara a sua arena terrestre aí, sem fugir dos leões, né? Então, às vezes estão mais próximos de nós do que a gente imagina. Então, não fujamos deles. Né? Temos a coragem dos cristãos de suportar essas adversidades da vida, né? Essas pessoas adversas, situações adversas, para que a gente consiga desenvolver uma energia chamada amor. A pessoa é ruim para mim. Está ali o seu compromisso, está ali a sua promissória. Se esforça que vai fazer bem para você e para você. Né? Que Jesus continue nos abençoando sempre. Consolador prometido, né? Que já está entre nós. Tem muita gente esperando a volta do Cristo, mas já está entre nós. Mas só quem tem ouvidos de ouvir, ouvirá. E só quem tem olhos de ver, verá. Né? Que Jesus nos abençoe sempre.